Aí ao vivo com vocês. Devo estar encontrando um monte de gente almoçando nesse horário. Não quero que ninguém tenha indigestão com as informações e os comentários, porque essa semana foi uma semana dura, difícil, mas nós precisamos conversar rapidamente aqui sobre alguns pontos que eu gostaria de deixar para vocês, já preparando assim o nosso trabalho para a próxima semana. Eu ainda estou aqui na Câmara Federal, ainda estou aqui na liderança da minoria, onde a gente faz essa coordenação da oposição aqui na Câmara Federal, e eu quero tocar assim, em alguns pontos rapidamente, né? Primeiro que a realidade está muito singular, né? Muito singular, muito dura, porque a gente vê a cada dia o crescimento da restrição à democracia no Brasil. E essa semana nós tocamos aqui em alguns pontos, inclusive da tribuna da Câmara, não sei quem pôde acompanhar. A primeira delas, a partir da grande divulgação do Intercept, em parceria com outros meios de comunicação, que tem sido um trabalho importante do Glenn Greenwald e a sua equipe, que foi exatamente a atuação do Deltan Dallagnol. Algo assim vergonhoso para o sistema de justiça no Brasil, que é a atuação desse procurador, né, que é o chefe da força-tarefa da Lava Jato, e que mostrou assim a extrapolação de competência como procurador de primeira instância e que tentou armar, inclusive se utilizando de um partido político, armar para cima de ministro do Supremo, né, numa articulação vergonhosa de ministros e suas famílias, o que ele não poderia ter feito. E essa atuação, obviamente, tem que envolver uma resposta do Supremo Tribunal Federal, no mínimo na suspensão de suas atividades, porque ele não pode atuar como atuou em muitas armações feitas, não só essa, mas em muitas armações em todo esse processo, nesses anos, a começar pela sua sedução por ganhos financeiros extremamente vultuosos, poupudos, né, de planos de saúde, no dinheiro da Petrobras e tantos outros recursos, mas também em grandes armações nos seus conluios com o juiz parcial, que era o ex-juiz Sérgio Moro. Esse foi um dos assuntos que nós tratamos durante essa semana e que foram muito graves. O outro assunto que nós tratamos foi também o assunto da quebra dramática e dolorosa da democracia, depois de tantos impropérios falados pelo presidente da República, mas foi a agressão à família de Fernando Santa Cruz, e que foi expresso por mim na tribuna da Câmara. E quanto a isso, nós estamos enfrentando também aqui medidas e que nós tomaremos, inclusive, de ampliação desse campo político para enfrentar essas restrições democráticas que têm ocorrido no Brasil. E estamos buscando fazer com que isso ocorra não apenas pela esquerda, mas também por tantas outras figuras da democracia brasileira, e que nós precisamos, de fato, mostrar que chegou um limite e que desse limite não pode passar. Nós temos que aumentar o nosso tom, o tom de enfrentamento com a gestão democrática brasileira. São demissões ocorrendo, é o desprezo pela fome, são desprezos pelos dados da ciência no Brasil, e com demissões sumárias, mudanças na Comissão da Verdade, botando militares da reserva, trocando indicações do parlamento quando é o parlamento que escolhe, né? São agressões e desqualificações mentirosas de o que ele chama, o presidente da República, de adversários políticos da esquerda, né? São desprezos pela história, agressões a feridas de familiares desaparecidos políticos. São coisas assim inaceitáveis da democracia brasileira que nós não podemos aceitar. E a última manobra que nós tratamos ontem aqui na Câmara Federal foi a manobra do ex-juiz Moro, né, obviamente dos seus correligionários, a magistratura, que ficou claro que foi uma manobra do ex-juiz, e eu posso dizer isso porque esse foi o convencimento de uma boa parte aqui, mas que foi expresso por sua correligionária, que foi a juíza Carolina Lebos, de autorizar a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para um presídio no interior de São Paulo, chamado o Presídio Tremembé, que é um presídio de prisão comum, tirando todas as prerrogativas do ex-presidente da República, coisa que nós não aceitaríamos para nenhum ex-presidente da República, mas tentando colocá-lo num presídio onde rebeliões já ocorreram,
pelo crime organizado, onde a segurança de Lula estaria absolutamente deteriorada, com risco de vida, e também num presídio onde o chamado regime semiaberto, a que ele já tem direito, que só não foi despachado no STJ porque o ministro relator do STJ está no leito de hospital, ocorreria dentro do próprio presídio, ou seja, seria um semiaberto sem presença na rua. É uma manobra clara de não permitir a sua detração penal, de total humilhação e de risco de vida para o ex-presidente. Uma manobra que nós conseguimos ontem numa atuação ampla na Câmara dos Deputados, com a presença de diversos partidos, inclusive de centro e de centro-direita, que participaram conosco da ida ao Supremo Tribunal Federal, com a participação do presidente da Câmara, inclusive articulando a própria audiência. Foi muito importante nesse momento da democracia brasileira, maculada, de nós conseguimos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que essa transferência não fosse feita. É óbvio que o presidente Lula continua preso, injustamente, mas a derrota dessa manobra que foi feita ontem por mais uma magistrada que agiu politicamente não dentro do direito, não dentro da lei, a derrota dessa manobra foi uma vitória da legalidade da democracia brasileira. Então, foram fatos que ocorreram e que a gente precisa registrar aqui como uma coisa importante da semana. Mas eu também quero falar do encerramento da votação do segundo turno da Previdência aqui na Câmara Federal. Vai agora passar a etapa do Senado, mas esse encerramento do segundo turno, ele acabou exatamente como acabou o primeiro turno. O resultado final é um resultado negativo para a sociedade brasileira, onde direitos foram sequestrados, principalmente para a população mais pobre desse país, que perdeu muitos direitos da Seguridade Social brasileira, mas também a grande massa de servidores públicos desse país, que não é privilegiada de forma alguma e que é tratada por esse governo como uma massa de privilegiados. Isso não é verdade. E o regime geral de previdência social, onde está o grande número de trabalhadores e trabalhadoras desse país, que ganha até 2 salários mínimos, foi o grande contingente de prejudicados por essa reforma, absurdamente prejudicados. Nós terminamos o segundo turno com o mesmo texto do primeiro turno, mas é importante dizer que a oposição trabalhou unida, fez um grande esforço e nós conseguimos reduzir danos nesse texto, principalmente retirando dele a chamada capitalização, que seria a destruição total da Seguridade Social no modelo atual, substituindo por um modelo onde seria o cidadão e a cidadã diretamente com uma poupança de um banco privado. Então, nós fizemos um imenso esforço, tivemos uma atuação unificada e conseguimos, desde a Comissão de Constituição e Justiça, passando pela Comissão Especial e no plenário, com vitórias também e com redução de danos. Quer dizer, a proposta não sai como entrou, ela sai modificada, com vitórias importantes da oposição, mas o resultado final é um resultado negativo para a sociedade, com derrotas para a sociedade, porque esse é o contexto, é a correlação de forças depois da vitória de um governo de ethos fascista, antidemocrático, com uma correlação de forças ruim depois da eleição que se deu em 2018. Mas teremos agora a etapa do Senado, onde há, na verdade, 3 senadores por estado, então é com foco em 3 senadores apenas por estado que a sociedade tem que atuar agora. Não são bancadas de 70, de 50, de 60, de 46 deputados por estado, mas são 3 senadores por estado, onde a sociedade vai ter agora que fazer a sua pressão. E eu espero que essa pressão aconteça para que se tente derrotar essa reforma no Senado Federal. Aqui a liderança da minoria, que fez um imenso esforço de relação com a sociedade brasileira, com o movimento social organizado, que aqui teve uma referência de organização, um verdadeiro bunker da sociedade civil, onde a nossa comunicação atuou de forma intensa e vai continuar atuando para informar a sociedade o que está ocorrendo no Senado Federal, vai manter uma comunicação ativa. Eu espero que vocês continuem acompanhando aqui pela nossa comunicação o que vai ocorrer no Senado, mas é preciso que o Senado Federal agora esteja no foco
da sociedade brasileira para que a gente tente derrotar essa reforma lá e que a gente consiga recuperar a grande conquista da Constituição de 88, que foi o capítulo da Seguridade Social, né? Se essa reforma foi ruim para os trabalhadores brasileiros, foi próprio as mulheres, que saíram muito prejudicadas nesse processo de uma conjuntura de desemprego, de precarização, de grande rotatividade para todo mundo. Então, gente, ó, o esforço foi grande, continuaremos trabalhando junto ao Senado Federal, mas vamos lá focar no Senado para tentar derrotar a reforma da Previdência. Um grande abraço, bom fim de semana e vamos aí continuar atuando na semana que vem. Um grande abraço.